Obscuro. Olá, eu me chamo Marco Aurélio, tenho 27 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. E esse relato aconteceu com a minha avó. E quem me contou foi a minha mãe, já que a minha avó morreu antes de eu nascer. Nós morávamos no mesmo bairro desde sempre, e na época da minha avó era tudo fazenda. Havia um vizinho bem estranho, e o nome dele era José. Mas, por mais estranho que ele pudesse ser, ele era um homem muito gentil e preocupado com seus familiares e vizinhos. Minha avó sempre achou estranho uma mania que ele tinha. Toda sexta-feira, ele mandava sua esposa trancar todas as portas e janelas e pedia para os vizinhos fazerem o mesmo, inclusive a minha avó. A minha avó, por mais estranho que achava, ela obedecia e pedia para o meu avô e para minha mãe e minhas tias, que na época eram crianças, trancarem tudo e não saírem para nada. Por algumas sextas-feiras nunca foi ouvido nada e nem visto. Porém, numa sexta-feira, minha tia estava deitada na sala, ouvindo novela no rádio, quando escutou os cachorros que ficavam atrás da nossa casa latirem enlouquecidamente, como se estivesse tentando espantar ou intimidar algo. Minha tia achou isso bem estranho e chamou a minha avó, que já estava dormindo. Ela se levantou e as duas se aproximaram em silêncio da janela. E foi quando elas escutaram um urro assustador. Era como se fosse um urro de cachorro, porém de um cachorro bem grande. Os cachorros começaram a atacar, seja lá o que era aquilo, e ouviram os gritos de choro dos cachorros. Seja lá o que era aquela coisa, ela havia machucado os cachorros. A minha tia correu para a cama e se enfiou debaixo das cobertas, mas minha avó continuou perto da janela. E foi quando, olhando por uma fresta, ela viu, em meio à escuridão do matagal que havia de trás de nossa casa, dois olhos vermelhos, brilhantes como labaredas. A criatura parecia não ter visto a minha avó e foi embora. No dia seguinte, minha avó e meu avô foram atrás da casa, e o que viram deixou eles bem assustados. Havia um rastro de sangue e pedaços de alguns dos cachorros. Era algo assustador, porque não tinha nenhum bicho pelas redondezas que teria tamanha força e agressividade para fazer isso. Minha avó começou a suspeitar que José havia feito isso, e que ele provavelmente seria um lobisomem, e que isso explicaria o porquê dele pedir para sua esposa e vizinhos trancarem as portas e janelas toda sexta-feira. A minha avó trabalhava em outro bairro, e um dia ela teve que ficar até mais tarde no serviço, e para terror dela era numa sexta-feira. Minha avó andava sozinha na rua, já que pelo horário não costumava ter muita gente. Minha avó estava quase se aproximando de casa, quando viu um vulto passando em frente dela. Ela olhou e viu algo subindo na árvore. Era o José. Ele se debatia de dor e começava a arrancar a própria pele, e no lugar pelos estavam crescendo. O seu rosto ficava igual de um cachorro grotesco, e seus olhos ficavam num tom de vermelho brilhante, igual a brasa. Minha avó era uma mulher de fé. Eu não sei qual era sua religião, mas ela acreditava em almas e pediu para que essas almas a protegessem. Então disse ela que apareceu um homem de branco e foi junto com ela até chegar em casa. Minha avó olhou para trás e viu José já transformado no bicho, parado bem na rua. Ele devia ter quase uns 2 metros de altura. O seu corpo era coberto de pelos negros. A criatura se pôs de quatro e veio na direção da minha avó. Porém, por algum motivo, parece que ela não conseguia enxergar e nem farejar minha avó. Ela viu a criatura passando ao lado dela, dar um uivo aterrorizante e de repente sair correndo para dentro de um matagal. Minha avó
chegou em casa em segurança, e o homem de branco que a havia acompanhado desapareceu assim que ela entrou em casa. Seja lá o que era esse homem, ele protegeu a minha avó. No dia seguinte, o José chamou a minha avó e perguntou para ela onde ela estava na noite do dia anterior, pois quando ele foi avisar ela para trancar as portas e janelas, meu avô disse que ela não estava em casa. Ela contou tudo para ele e disse que tinha visto ele se transformar em lobisomem. Ele ficou pálido e perguntou se ele havia machucado ela. Ela disse que não. Ele ficou aliviado e pediu para minha avó tomar cuidado. Ele contou para ela que sempre pede para todos trancarem portas e janelas por medo de machucar alguém. Bom, era triste ver isso. Um homem tão gentil tendo que passar por uma sina tão sofrida quanto essa. Alguns anos passaram-se e José acabou morrendo por causa de uma doença no pulmão. Depois disso, nunca mais ninguém viu ou ouviu nenhum lobisomem. Mas isso ficou marcado na vida da minha avó, e ela contou esse relato para minha mãe, e minha mãe contou para mim. E agora estou aqui, contando ele para vocês. Agradeço a todos do canal, gosto muito dos relatos. Desejo muito sucesso e que vocês possam crescer ainda mais. Deus abençoe vocês. Tá aí, galera. Relato sensacional. Vamos aí a outro relato. Boa tarde. Sou um novo inscrito do canal e vi que você posta relatos que nós inscritos enviamos. Pois bem, eu sou de Panambi, cidade do Rio Grande do Sul, e tenho um relato para dividir com vocês. Bom, eu tinha 6 anos de idade quando o primeiro fato aconteceu. Eu e minha irmã estávamos olhando um filme no sábado, de madrugada, bem depois daquele programa do Serginho Grosman na Globo. E no segundo intervalo do filme, a minha irmã olhou para mim lá no sofá e disse: "Pare de fungar e se esfregar desse jeito." E eu já falei para ela: "Não sou eu que estou fazendo isso." Ela olhou para mim assustada e saiu correndo para o quarto da nossa mãe e me deixou para trás lá na sala. Bom, eu também corri para o quarto da mãe e, chegando lá, minha irmã falou o que tinha acontecido para nossa mãe. Nossa mãe disse que poderia ser o lobisomem, que ela tinha ouvido dizer na vizinhança que o bicho andava fazendo isso, fungando e se esfregando pelas casas. Bom, eu fiquei lá no quarto com a minha mãe. Minha irmã, após uns 15 minutos, criou coragem e foi na sala desligar a TV. Meu pai estava em outra cidade, pescando com nossos tios. Bom, no dia seguinte, quando ele chegou, contamos o ocorrido. E ele prontamente falou que se acontecesse de novo, era para mandar o lobisomem vir buscar sal de manhã bem cedo. E assim descobriríamos quem era o tal. Passou-se 5 anos após esse episódio e não ouvimos mais nada e nem aconteceu mais nada. Bom, certa noite novamente estávamos assistindo um filme na Record. Eu não me recordo que dia da semana era. E eu lembro que o filme era do Hellboy. E assim que acabou o filme, fomos escovar os dentes para ir dormir. Assim que deitamos, nosso cachorro que ficava no fundo do pátio começou a ficar muito bravo. Chegava a dar uns estouros na sua corrente lá na casinha, como se ele quisesse pegar algo. E acuava ele muito louco. Meu pai havia feito um galinheiro bem grande, onde podíamos entrar para pegar os ovos das galinhas. E a casa do cachorro ficava bem ao lado. Pois bem, de repente ouvimos um barulho na porta do galinheiro, como se tivesse aberto a tramela que tinha na porta. E tinha uma caixinha de madeira no chão, que nós usávamos de apoio para entrar no galinheiro. E a mesma se partiu. Ouvimos o barulho da madeira se quebrando. As galinhas começaram a fazer barulho, mas não alto, era um barulho baixo. De repente, escutamos um puff no chão, e o nosso cachorro começou a chorar e entrar para dentro da casinha. Eu e minha irmã já começamos a ficar apavorados. Nós tínhamos uma cadelinha daquela raça salsichinha que vivia dentro de casa, e de repente ela se arrepiou e ficou olhando para a porta
onde havia uma floresta. De repente, só ouvimos como se fossem umas batidas de palmas. Foram 3, mas bem baixinho. Nossa cadela pulou e foi ao encontro da porta. Ficou acuando a porta, ela não parava. Nisso, a minha irmã lembrou do que meu pai havia falado. Pegou e disse: venha buscar sal amanhã bem cedo. Pronto, foi instantâneo. Aquela criatura saiu da frente da casa e começou aquele tendel pelas ruas do bairro. A cachorrada, naquela latição, naquele pega e não pega. Ficamos uma meia hora só escutando o tendel no bairro lá da cachorrada. No outro dia, acordamos, era 9 horas da manhã. Levantamos e meu pai estava sentado tomando mate. Perguntamos se não havia vindo ninguém ali pela manhã. E o meu pai prontamente disse que sim, que o seu Adão havia vindo ali em casa, pedindo um pouco de sal, porque ele estava fazendo uma mandioca e teria acabado o seu sal. O seu Adão era um velho morador do bairro, que vivia sozinho em uma casinha muito velha e isolada lá do bairro. Depois desse acontecimento, não demorou muito, ele foi embora do bairro. Ninguém nunca mais viu ele. Bom, o nosso bairro é praticamente no interior, cercado por lavouras e matos. Bom, esse é o meu relato. Espero que tenham gostado. Obrigado por contar no seu canal. Tá aí, galera, 2 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.